abriu a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37. Não, cara, poxa. Se você não entendeu a piada, assiste o culto de domingo passado, a pregação dele, e aí você vai entender. Eu quero dizer para você, antes da gente entrar no texto, que os sonhos de Deus vão acontecer na tua vida, amém? Você pode virar aí para quem está perto de você e falar assim, os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida? Fala aí, os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Você crê nisso? Fala com fé isso, os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Mário, os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Moisés, os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Diga, os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Eu creio nisso. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, capítulo 37, o seguinte. Esse é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava dos rebanhos do seu pai. E trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para o seu pai algumas das coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. E os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando ele contou esse sonho aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam esse sonho que eu tive, disse ele. Estávamos nós no campo amarrando feixes de trigo e de repente o meu feixe se levantou e ficou em pé e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhes responderam, você imagina que você será o nosso rei? Você pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa da maneira como ele contava esses sonhos. Espírito Santo de Deus, encha-nos, Senhor, de sabedoria, Pai. Nos ensina a sermos pessoas melhores. Estamos aqui para isso, Senhor. Acordamos nessa manhã, saímos das nossas casas para escutar o quanto a gente precisa ser melhor durante essa semana. O quanto o Teu Espírito precisa nos dominar, Senhor. O quanto o Teu Espírito precisa nos conduzir, ó Pai. Espírito Santo de Deus, fala alto ao nosso coração nesse momento, é o que nós te pedimos. Nos permita o dom da sensibilidade nessa hora, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que a gente te escute, para que a gente se concentre naquilo que você tem para nos dizer, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Quando eu fiquei sabendo que eu ia trazer a pregação de hoje, eu estava conversando com uma adolescente, com uma jovem da igreja. E aí eu fiquei sabendo que eu ia pregar, e aí eu falei, sobre o que eu falo amanhã? E lancei esse desafio para ela. Eu falei, diz para mim o tema da pregação de amanhã. O que você acha que as pessoas precisam ouvir? E aí aquela adolescente virou para mim e falou assim, eu acho que você poderia falar sobre maturidade emocional. E eu falei, tô lascado. Eu lancei o desafio para ela, e agora eu vou ter que falar de uma coisa que eu não sei se eu tenho. Eu vou ter que falar sobre maturidade emocional. E ela até separou uns versículos para mim. E ela falou que era importante a gente ter os frutos do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí eu lembrei de uma história, da história de José. Eu lembrei do personagem José e de como a gente gosta dele. É difícil a gente falar dos heróis da Bíblia, com exceção de Davi, que a gente fala mal de Davi mesmo, porque Davi fazia umas coisas lá. Com exceção de Davi, é difícil da gente falar coisas negativas a respeito dos grandes heróis da Bíblia.
Mas eu acho que a jornada de José é uma jornada de maturidade. E quando eu falo de amadurecimento, eu estou falando de você sair de uma situação onde você está verde para uma situação onde você está pronto. E aí José verde comete erros. Assim como você cometeu erros na sua juventude, eu tenho certeza. José verde, às vezes mete os pés pelas mãos. E aí, quando eu comecei a pensar como falar sobre maturidade emocional, eu percebi que eu precisaria fazer um recorte a respeito disso, porque eu não tenho como falar como você passa a ser uma pessoa madura da noite para o dia. A maturidade abrange vários aspectos da nossa vida, do nosso comportamento. Hoje eu quero falar sobre como você se comunica com as pessoas. E como a gente pode aprender a ser um pouco mais maduro emocionalmente junto com José, olhando para as falhas de José, olhando para os erros de José, entendendo José como alguém que falha. E aí quando eu entendo José como alguém que falha, eu consigo me identificar com José, porque eu também falho, eu também erro. E o fato de José ser um homem de Deus, usado por Deus, escolhido por Deus, não significa que em nenhum momento José errou. Tem uma fórmula para você escrever história no mundo, que é a jornada do herói. Vários filmes que você vê tem a jornada do herói. O herói sempre começa na situação do cotidiano dele, cometendo os erros dele, até que ele passa por toda uma jornada, até que ele aprenda uma lição e chegue no lugar onde ele precisa chegar, sendo direcionado, sendo guiado. A jornada do herói, do José, começa a partir do momento em que ele se relaciona com seus amigos? Não. Com seus profissionais de trabalho? Não. Com a sua família, a casa dele. É no lugar aonde ele está. E quando eu falo de maturidade, eu lembro de um personagem da Disney. Se eu botar a sombra dele aqui, você reconhece ele pela sombra, que é o Peter Pan. O Peter Pan, ele é o nome de uma síndrome que a psicologia chama de síndrome de Peter Pan, que desde 1987 é tratada como uma síndrome séria, como uma dificuldade da pessoa amadurecer. E o que eu gosto da história do Peter Pan é que no começo dessa história, o Peter Pan ele chega na casa da Wendy porque ele está procurando uma coisa. O que é a coisa que ele está procurando? Quem sabe? Ele está procurando a sombra dele, a sombra que fugiu dele. E aí ele encontra a sombra dentro do quarto e ele pega a sombra e ele costura a sombra. Na verdade, a Wendy costura a sombra dele para ele, no pé dele, para ele não perder a sombra dele. E esse é um conceito engraçado. Por que alguém perderia a própria sombra? Quem perde a sombra? A sombra, ela é uma testificação de que você está. O fato de eu estar aqui agora e encontrar aqui pelo menos 1, 2, 3, 4 sombras minhas, significa que tem pelo menos 1, 2, 3, 4 focos de luz, e que entre o foco de luz e o chão existe alguma coisa, existe eu. A sombra é a certeza de que eu estou aqui, de que eu existo, de que eu sou pleno. Sabe o que não gera sombra? O nada. O coisa nenhuma gera sombra nenhuma. A sombra é a certeza de que você é. A maturidade está ligada a você entender que você existe e que você não precisa reafirmar isso toda hora para as outras pessoas. A busca pela maturidade está ligada diretamente a uma noção profunda de que você existe, de que você é, que quando o sol bater em você, no chão vai aparecer uma sombra. No chão vai aparecer uma certeza de que você é gente. E aí você não vai precisar ficar reafirmando para as pessoas que estão ao seu redor que você existe, que você é gente. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e aí a gente se dá mal. Eu vou pegar aqui e vou tentar ser bem objetivo nessa análise a respeito de José, adolescente vacilão, que todos nós já fomos um dia. E eu quero pegar 5 coisas a respeito do comportamento equivocado de José e de como a gente pode aprender com eles. Uma vez eu ouvi que o inteligente, ele aprende com o próprio erro, mas o sábio, ele aprende com o erro do outro. Então ele não precisa cometer aquele erro para ele aprender alguma coisa. A primeira lição é que gente grande sabe o que falar. Foi errado. Gente grande, gente madura sabe o que falar. Eu quero voltar um pouquinho no texto que a gente leu e
quero falar das coisas que eu destaquei aqui. A primeira delas é que é um texto curto que começa resumindo a história de José. E nesse resumo, um texto tão econômico nas suas informações faz questão de dar algumas informações para a gente. A primeira é que José era um adolescente, 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai, trabalhava com os seus meus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para os seus pais algumas coisas erradas que os seus irmãos faziam. Lá no Rio de Janeiro isso tem um nome, começa com X, termina com 9, mas eu não vou falar qual é o nome. Mas ele era um cara que contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam para os seus pais, para o seu pai, tá? E Jacó, o pai dele, amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, porque José havia nascido quando Jacó era idoso. Quem tem mais de um filho sabe que existe um processo de identificação natural entre um filho e outro. Tem filho que é mais próximo num assunto, tem filho que é mais se identifica com a mãe, tem um filho que se identifica mais com o pai. Mas amor é uma coisa que a gente sente de igual medida pelos nossos filhos. Mas a Bíblia escolhe esses verbos e essas palavras nessa ordem. Jacó amava, não é que Jacó tinha uma identificação, Jacó se dava bem. Jacó amava José mais do que a qualquer outro. Primeira coisa que a Bíblia fala pra gente é que José informava dos erros dos seus irmãos. A segunda coisa é que José tinha um privilégio diante dos seus irmãos e que ele tinha uma vantagem ali em relação ao seu pai, em relação à relação que ele tinha com o pai. E aí certo dia, olha só, a Bíblia faz questão de te dizer que um dia, essa frase não vai dar em nada. Nem fala se essa túnica chegou, mas ela faz questão de dizer que Jacó mimava aquele menino e encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Essa história não vai voltar. É só para te dizer que José ganhava mais presente do que os outros irmãos. E os irmãos de José, por sua vez, o odiavam. Essa palavra vai voltar nesse texto que a gente vai estar lendo várias vezes. Os irmãos de José o odiavam. Os irmãos de José o odiavam. Os irmãos de José o odiavam. Pois o pai dele amava eles mais do que a todos os outros filhos. Eles não eram capazes de dizer uma palavra amigável. Que relação difícil entre esses irmãos. Certa noite José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, o texto faz de novo a palavra. Eles o odiaram ainda mais. Ouçam. Chega José, o informante que falava das coisas ruins. A Bíblia podia ter falado que ele era um informante, que esse era o trabalho dele. Ele contava as coisas ruins e as coisas boas, mas não. A Bíblia faz questão de dizer que ele contava só as coisas ruins. Aí esse menino, que é odiado, vira para os irmãos e fala assim: gente, parem tudo o que vocês estão fazendo aqui e ouçam o sonho que me escutem o sonho que eu tive. Eu estava no campo, estávamos nós no campo, amarrando feixes de trigo, de repente o meu feixe se levantou diante de todos vocês, ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e todos vocês se curvaram a mim. Os seus irmãos responderam: você imagina que você será o nosso rei, pensa mesmo que você governará? E de novo a palavra, odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa da maneira como ele os contava. Eu não estou aqui nem por um segundo querendo passar pano para os irmãos de José, tá? Eles eram o diabo encarnado na terra, gente ruim, gente amarga, gente que planeja o assassinato do seu próprio irmão, não é gente boa, tá? Mas eu estou querendo dizer aqui que José, adolescente, precisava ter contado esse sonho desse jeito, precisava ter se colocado desse jeito, construiu uma relação onde ele sabia como se relacionar. A primeira coisa que a gente pode aprender com José é que gente grande sabe o que falar, sabe para quem falar, sabe como falar. Gente grande sabe compartilhar e construir relações boas. O que você constrói de relação com as pessoas é importante no desenvolvimento da tua história. Se você não tem coisas boas para falar a respeito dos seus irmãos, não fale nada. Gente grande não se alimenta de fofoca, de intriga, de entrega. Gente grande constrói bons relacionamentos. Gente grande
grande sabe o que falar. Essa é a primeira lição que a gente pode aprender com José. A segunda, tem 5, é que gente grande sabe como falar. Às vezes, o que você tem para falar é bom. Às vezes, o que você tem para falar é de Deus. Deus deu o sonho para José. Deus deu a revelação para José. Aquele sonho não veio da cabeça dele, aquele sonho não veio na hora errada, aquele sonho não veio de um jeito errado, aquele sonho era uma revelação de Deus. Mas mais importante do que você vai falar é como você vai falar. Construa boas relações entre as pessoas para que elas consigam te escutar. Às vezes você sabe a coisa certa para falar, às vezes você tem a coisa certa para falar, às vezes o que você tem dentro de você vem diretamente da parte de Deus, mas se você não souber como falar, as pessoas não vão te ouvir, as pessoas vão sentir ódio de você, as pessoas elas vão sentir a amargura de você, porque elas vão olhar para você e vão ver como você é privilegiado e como você surfa em cima disso, e aí aquilo que era para trazer vida, era para trazer justificação, traz dor para as pessoas, traz morte. Eu creio num evangelho onde eu carrego uma coisa que é vida para as pessoas. Eu não posso transformar essa informação que é boa numa máquina de violência. Eu gosto muito de uma visão a respeito de evangelismo, que uma ilustração que uma vez me contaram que bateu forte no meu coração, que dizia que o evangelismo nada mais é do que um mendigo que encontra uma padaria que dá pão de graça. E esse mendigo, ele fica tão feliz que ele descobriu um lugar onde ele consegue ser alimentado, que ele quer compartilhar com todos os amigos dele, que existe um lugar onde tem vida de graça. As relações que a gente estabelece com as pessoas, elas são importantes. A gente tem batido numa tecla aqui, pastor, Renan, todo mundo que levanta aqui para falar, a gente está falando sobre relações. E quando a gente fala sobre maturidade emocional, a gente fala sobre o quanto eu consigo dominar o jeito que eu lido com as pessoas. A gente vai começar aqui na igreja um projeto super bonito com casais, e está sendo trabalhado, e está sendo orado, e está sendo zelado para que a gente consiga evoluir como casais e como famílias dentro da nossa igreja, para que a gente tenha uma igreja saudável, porque se a gente é imaturo nas nossas relações, a gente não consegue construir pontes, e a gente fica se machucando o tempo todo. Todo mundo odiava José, todos os seus irmãos tinham raiva da postura, do olhar dele. Se todo mundo te odeia, eu quero te contar um segredo. Se todo mundo te odeia, se todo mundo briga com você, começa a parar de começar a procurar a falha dos outros e começa a olhar para dentro de você. Começa a prestar atenção em como é que a gente tem se relacionado, como é que a gente tem se cuidado, como é que a gente tem se tratado, porque se a gente só constrói um ambiente de fofoca, um ambiente de reafirmação, um ambiente de acusação, onde eu preciso mostrar o erro do outro, onde eu quero com toda a boa intenção do meu coração te mostrar que você não presta, a gente começa a se detonar e a gente começa a construir um ambiente de ódio. E eu não estou falando de quem trabalha com você, eu não estou falando de quem está longe de você, eu estou falando de quem mora com você. A gente essa semana estava conversando sobre uma família que acabou se destruindo, se separando, e uma amiga minha levantou esse questionamento. Ela falou: como é que pode alguém que escolhe se casar e amar com alguém, de repente passar a odiar essa pessoa? Isso acontece quando a gente não zela pelas relações, quando as relações viram machucados, e esses machucados viram machucados mais profundos, e esses machucados profundos vão virando feridas que não são tratadas, que não são curadas, e vão virando abscessos que matam a gente. Como eu disse, José não erra sozinho, os irmãos dele são bem malvados. Mas José podia ter dito aquelas histórias de outras maneiras.
José podia ter compartilhado e construído uma relação onde a vida reinasse. E não a reafirmação, e não a competição, e não a túnica brilhante e bonita. Você tem um problema do pai, que é desconexo, você tem problema dos irmãos, você tem todo mundo meio que errando, e essa busca por quem está errado, ela é equivocada, tanto na vida de José quanto na nossa vida. Eu estava brincando, falando que isso aqui dava um caso de família, né? Márcia Goldschmidt. Chega lá José e fala: meus irmãos têm ciúme de mim, estão planejando me matar. Hoje, com vocês, essa família super desestruturada, e que desenvolve um processo que era plano de Deus, mas da maneira errada. E aí talvez você me diga uma coisa que eu não concordo com você, que é: Tiago, mas esse era o plano de Deus, esse sonho, ele só ia acontecer se José fosse jogado no poço e levado para o Egito. Não acredito em você. O plano de Deus era plano de Deus. O sonho que José viu ia acontecer por um caminho ou por outro caminho. Talvez José não precisasse ter sido jogado no poço. Talvez José não... Talvez, se Deus deu aquela visão ia acontecer. Deus tem sonhos para a tua vida, Deus tem planos para a tua vida, e você pode chegar nesses planos de um jeito fácil ou de um jeito doloroso. E isso depende das relações que você começa a costurar e desenhar com as pessoas que estão perto de você, com as pessoas que estão do teu lado. Gente grande sabe o que falar, gente grande sabe como falar. Terceira lição que a gente pode aprender com esse young teen, Joseph, é que gente grande sabe com quem falar. José compartilha com seus irmãos, logo em seguida, José tem um outro sonho, e ele chama o seu pai nessa segunda vez. E quando ele chama o seu pai e a sua mãe, ele conta esse sonho para o seu pai, e o seu pai que estava do lado dele, que estava mimando ele, que estava protegendo ele, sabe o que o pai dele fala? Que isso, garoto? Tu tá maluco? Tu tá dizendo que eu e a sua mãe... Saiba com quem compartilhar os sonhos que Deus coloca na sua vida. Cuidado com quem você abre o seu coração, cuidado com quem você abre a sua boca, porque Deus pode estar te dando revelação, Deus pode estar te apontando o caminho, e você pode estar perdendo a tua bênção, ou então arrumando um caminho mais difícil para chegar nela, porque você não sabe fechar a sua boca. Porque você abre a sua boca para qualquer um, porque você chega na fila do banco e começa a falar: menina, meu marido, você não sabe o que ele está fazendo comigo, preciso te contar aqui rapidinho. Cuidado com o que você posta nas suas redes sociais. Você já reparou que você posta uma foto e ela tem 9 curtidas? A foto tem 9 curtidas. Você fala: ninguém viu essa foto. Aí você posta um stories e o stories tem 600 visualizações. Porque as pessoas querem ver o que você está fazendo. Não necessariamente elas querem aplaudir o que você está fazendo. Não necessariamente elas querem concordar com o que você está fazendo. As pessoas querem ver você. Toma cuidado com quem compartilha os seus sonhos e os seus planos. Porque se essas pessoas não estiverem no mesmo propósito que você, elas podem planejar e intentar contra você, cara. Deus traz sonhos profundos para a nossa vida. E como eu falei lá no começo, os sonhos de Deus, eles vão acontecer na sua vida. Agora, a maneira como você vai chegar na sua maturidade para você viver esse sonho, depende de você, e depende de como você vai manejar as suas relações, depende de como você fala, depende de como você fala, depende de com quem você fala. E a quarta coisa, depende de quando você fala, no sentido de quando você precisa falar. Enquanto eu refletia a respeito desse texto, uma coisa acendeu dentro da minha cabeça, que foi: quem precisava saber dessa visão de José naquele momento? Responde para mim. Quem precisava saber daquela visão? José precisava daquela visão. Os irmãos não precisavam daquela visão. Os pais não precisavam daquela visão.
E eu gosto de falar para vocês que a maturidade, que ser gente grande, é saber se calar, porque esse é o meu maior desafio da minha vida inteira. Porque a minha esposa desenvolveu uma técnica de me mandar calar a boca com o olhar. Ela aprendeu a fazer, Tiago, e calar a boca, e se calar, e ficar quieto, tem a ver com maturidade, porque ser criança é o extremo oposto de ficar quieto. Porque a criança, ela fala o que quer na hora que quer. A criança, ela não tem esses amarros sociais, né? A criança, ela tem essa liberdade de viver o prazer dela ali na hora. E se ela quiser gritar, ela grita. Se ela quiser chorar, ela chora. Se ela estiver frustrada, ela... A criança, ela não tem o controle de entender que a vida dela e que as ações dela geram reações. Às vezes eu fico assim com os meninos lá em casa, eu fico assim, cara, vocês conseguiam tudo que vocês quisessem na vida de vocês, se vocês tivessem 10 minutos de pensamento do que vocês estão fazendo. Se vocês parassem um segundo e falassem assim, bom, se eu arrumar isso aqui, eu vou... Cara, é simples deixar a mamãe feliz, é simples deixar papai feliz, mas a criança está imbuída de um desejo ali, de fazer o que ela quer, sem pensar nas consequências. Se calar é entender que eu tenho o controle da minha boca, e que os músculos da minha face obedecem a uma reflexão que eu faço na minha vida. Difícil isso, hein? Difícil. Eu acho difícil. Me calar quando eu estou revoltado, me calar quando eu estou com raiva, me calar quando eu tenho um sonho para esfregar na cara de alguém. Deus me chamou e Deus, olha aqui, ó, na minha vida vai ser muito melhor do que na sua. E um dia você vai se curvar diante de mim e eu vou poder cantar que quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. É isso. Porque a maturidade está ligada a eu entender a responsabilidade das coisas. A gente vive numa geração cada vez mais imatura. Eu compartilhei um vídeo sobre um danoninho, não sei se vocês viram isso, mas que falava sobre como as crianças de hoje em dia têm dificuldade de abrir o danoninho, porque elas não têm paciência para abrir o danoninho, elas não têm habilidade motora para puxar o papelzinho, porque o tablet e o celular fizeram com que o dedo delas... E aí falava sobre a idade média de uma criança aprender a amarrar o sapato, mudou de 5 anos para 9, uma parada assim. Eu falei, caramba, porque a gente está cada vez mais imaturo. Cada vez mais a gente quer ficar no colo da mamãe. Cada vez menos as crianças saem de casa. Cada vez menos as crianças... A gente está nesse exercício com os nossos. Eu tenho um de 3 e um de 5. De vez em quando eles começam, papai, eu não sei pegar água. Pega água para mim, papai. Papai, pega ali para mim. Papai, faz aqui para mim, papai. Eu não consigo. Eu quero transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Eu quero falar o que eu quero na hora que eu quero. Eu não quero ser responsável afetivamente. Eu não quero ser responsável pelo que o meu marido vai pensar de mim. Eu não quero ser responsável do que os meus amigos vão pensar dos meus sonhos. Eu quero jogar na cara mesmo. Porque eu não tenho responsabilidade. Maturidade na comunicação está ligado a eu entender que tem hora que eu vou ter que me calar. Tem hora que eu vou ter que respirar fundo, contar até 10, às vezes até 20, às vezes até 1550. Mas que eu vou ter que entender que relações geram consequências, e essas consequências podem gerar morte para mim, podem me jogar no poço. Gente grande sabe se calar, e gente grande sabe quando falar. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. O último tópico falava sobre você ficar quieto, se silenciar. Esse último fala sobre você abrir a tua boca, sobre você falar. Depois de toda a jornada de José, depois de José chegar lá como gestor do Egito, depois de José virar poderoso, José teve a oportunidade de ficar diante desses irmãos, e José teve a oportunidade de se vingar deles. José teve a oportunidade de, naquela hora que eles precisavam dele, fica quieto. Mas na hora que era importante José falar, ele falou.
E ele falou uma coisa que trouxe vida. Ele falou uma coisa que trouxe ajuda. Ele falou uma coisa que trouxe salvação para quem estava morrendo. Maturidade da gente como crente, como igreja, está ligado ao que você fala, na hora que você fala, como você fala, e se o que você fala traz de fato vida para as pessoas que estão perto de você. Verdade sem amor continua sendo maldade. Você pode ser um grande policial do evangelho, mas se você não entender que precisa existir relacionamento, cuidado, afeto, relação, as pessoas vão continuar morrendo perto de você, e você vai continuar desenvolvendo uma relação que gera morte na nossa igreja, gera morte na sua casa, gera morte no seu casamento, gera morte na relação que você tem com o seu filho, com a tua filha. Meu Deus, a gente precisa aprender a como falar, a gente precisa aprender quando falar, a gente precisa aprender o que falar, a gente precisa aprender a se calar, e a gente precisa aprender a profetizar quando for preciso profetizar. Eu te disse que a gente podia falar de muita coisa sobre maturidade, mas hoje eu queria que você saísse desse lugar pensando em como você se comunica com as pessoas, como você dá o seu testemunho para as pessoas, como você avalia as pessoas, como você dá o seu pitaco a respeito da vida alheia, como é que você julga quem está do seu lado, como é que você conta as suas bênçãos, porque o seu jeito de contar as suas bênçãos pode estar gerando dor na vida do seu irmão. Sabedoria é eu entender que a gente vive uma vida muito complexa, numa teia de relações, onde as pessoas estão profundamente conectadas. E assim, talvez você me fale assim, mas pastor, quem te disse que eu quero amadurecer? Quem te disse que eu quero essa dificuldade de ter que zelar pelo meu processo de comunicação? Não, eu quero continuar imaturo, eu quero continuar brigando com todo mundo, eu quero continuar... Ok, essa é uma escolha que você faz. Só não venha reclamar depois de ter sido jogada no poço, de ter sido jogado no poço. Porque existe o lado bom de você ser adulto. Existe? Existe sim. Existe o lado bom de você caminhar com Cristo e entender que Ele tem vida para as pessoas. Existe o lado bom de você poder entender que você chegou no lugar onde o sonho de Deus para a sua vida tinha te preparado. Os sonhos de Deus só acontecem para gente grande. Se você for pequeno, você vai continuar lá dentro do poço, confortável, mas chorando, pedindo para alguém te limpar, pedindo para alguém te alimentar, pedindo para alguém te fortalecer. Um dos textos que ela me passou falava exatamente isso. Ela falou: pastor, acho que você pode pregar com esse texto aqui. Era aquele texto que dizia assim: antes vocês se alimentavam de leite, mas agora vocês não falam mais como menino, não são mais como menino, vocês precisam de alimento sólido. E acho interessante essa imagem, que a gente acha que a gente está falando de níveis de pregação mais complexa ou mais rasa, né? Mas não é isso. O leite é uma coisa que alguém prepara para você. O leite é importante, o bebê precisa do leite, mas o bebê ele não conquista aquele leite. O alimento sólido, ele está ligado a uma conquista, a uma preparação, a uma construção, a você ter que lavar a comida, descascar a comida, preparar a comida, cortar a comida. Ser maduro na fé está ligado ao que você constrói, ao que você conquista. O que eu estou entregando aqui para vocês é uma coisa que eu estudei durante a semana, que eu mastiguei, que eu preparei. Mas foi o que falaram hoje mais cedo. É importante que você comece a caçar a sua própria comida, que você comece a ler a palavra do Senhor, que você comece a mergulhar no alimento sólido, que você entenda que você precisa desenvolver um relacionamento espiritual entre Deus e você, para que você seja forte. Porque o que te faz crescer, é ou não é? O que te faz crescer é o que você come. Ele me treinava ali, ó, e aí ele falava assim para mim, ó, tem que comer direito, tem que comer na hora certa, tem que comer do jeito certo. Eu falava, mas eu só quero malhar.
para poder comer do jeito errado. E não adianta, porque o que você bota para dentro de você é o que faz você ser você. E eu quero te dizer uma coisa: gente grande não corre atrás da própria sombra. Gente grande não precisa se reafirmar para os outros. Gente grande sabe que os sonhos de Deus foram escritos para você. E se você sabe disso, se você tem essa revelação, eu quero orar com você nessa manhã, para que Deus fortaleça a gente, para que a gente seja inspirados a sermos mais maduros nas nossas comunicações. E como eu falei para ela, eu acho que eu preciso muito escutar essa palavra, tá? Eu acho que eu preciso aprender muito como me comunicar com as pessoas. Mas é nessa jornada que a gente chega no palácio do Egito. É nessa jornada que a gente chega aonde Deus quer que você chegue. Eu quero orar pelos sonhos que Deus tem colocado diante de você. Eu sei que você sabe quais são esses sonhos. Eu quero que Deus te dê sabedoria para você encontrar pessoas com quem você possa compartilhar esse sonho. Pessoas que possam te apoiar, pessoas que possam dividir a vida com você. Eu oro para que Deus te dê sabedoria para você aprender a falar melhor com o seu marido, com a sua esposa. Eu oro para que Deus te dê sabedoria para você entender que às vezes você sabe exatamente aonde o seu filho precisa chegar. Mas se você não souber se comunicar com ele, ele não vai te ouvir. E o que ele vai sentir de você é ódio. Igual os irmãos de José sentiram. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Espírito Santo de Deus, diante da tua sarça, que não queima, que me atrai, e que revela para mim um propósito, diante desse seu chamado, nós aqui como igreja, queremos te pedir, nos faça crescer, Senhor. Faça com que a gente pare de correr atrás da nossa própria sombra. Faça com que a gente desconstrua dentro de nós a necessidade da gente se reafirmar para os outros. Ninguém precisa saber o quanto eu ganho. Ninguém precisa saber o que eu compro. Ninguém precisa saber a marca da minha bolsa. As pessoas precisam ver em mim que existe sabedoria, amor, inteligência. E mais do que isso, as pessoas precisam olhar para mim e enxergar a tua vida, Jesus. Que o seu sonho, que o seu chamado, que a sua missão, que aquilo que você tem para nós, não seja deturpado e estragado por causa da nossa arrogância, por causa da nossa insensibilidade. Em nome de Jesus. Por mais que doa crescer, por mais que doa a dor do crescimento, Senhor, nos ensina a sermos maduros e maduras na nossa fé, na nossa relação, na nossa família, na nossa casa, Senhor. Que esse processo de amadurecimento que não termina aqui em vida, nos leve a viver o teu sonho sobre a nossa vida, Pai. Nós não queremos viver a dor da morte seca, da morte traída, da morte desesperançada, Senhor. Nós queremos viver o teu chamado sobre a nossa vida. Nós queremos ver os seus planos, os seus sonhos florescerem em nós, Pai. Mas para isso a gente precisa ser forte, maduro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé nesse momento? Os sonhos de Deus, eles vão acontecer na sua vida. Os sonhos de Deus, eles vão acontecer na sua vida. Mas o sonho de Deus acontece na vida de pessoas maduras, de pessoas que estão prontas para viver esse sonho. Eu quero estar pronto. Mesmo que isso signifique que eu precise prestar atenção antes de falar. Mesmo que isso signifique que eu precise
respirar fundo e entender quem pode ouvir o eco daquilo que Deus tem para mim. Mesmo que para isso eu precise olhar e refletir e falar assim: será que eu estou sendo um bom amigo? Será que eu estou sendo uma boa amiga? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo uma boa esposa? Será que eu estou sendo uma pessoa boa, que inspira a vida, que inspira o amor de Deus? Os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida quando você estiver pronto. Eu queria que você fosse usado pelo Senhor nessa hora. Amém? A gente pode ter um momento em que você vai ser usado pelo Senhor nessa hora. Queria te pedir para você clamar ao Senhor nessa hora e falar assim: Senhor, coloca a palavra na minha boca agora. Senhor, enche o meu coração da tua vida. Senhor, gera em nós e gera nesse ambiente, Senhor, um ambiente de crescimento, um ambiente de vida, um ambiente de liberação de perdão, um ambiente de reconhecimento das nossas falhas, um ambiente de melhoramento do Senhor. E usa a minha vida nessa hora, Senhor. Queria te convidar a, sem a bagunça desse momento, mas na seriedade do sobrenatural do Espírito Santo que flui sobre esse lugar, a trazer palavra para quem está perto de você. Dá um abraço a quem está perto de você, sem essa bagunça e essa alegria, mas ministrando o Espírito Santo. Fala assim, ó: que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor fortaleça a sua vida. O Espírito Santo do Senhor possa estar te renovando nessa hora, que o abraço do Senhor Jesus possa estar curando você nessa hora, que a força do Senhor possa estar te fazendo crescer. Gere palavra nessa hora. Deixa o Espírito Santo soprar sobre a sua vida, porque a sarça do Senhor, ela arde diante de nós, e está nas nossas mãos o que a gente vai fazer com esse chamado. Está nas nossas mãos o como a gente vai agir, o como a gente vai fazer. Famílias maduras, casamentos maduros, relações entre pais e filhos maduros, relações profissionais maduras. Espírito Santo de Deus, flua no meio de nós. Espírito Santo de Deus, que a sua presença preencha ao meio de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, que essa seja uma igreja fortalecida, uma igreja de pessoas que assumam a sua responsabilidade, uma igreja de pessoas que não somente entreguem o mal do outro, mas que gerem vida, que gerem suporte, que gerem amizade, que gerem relação de intimidade, de confiança, de segurança, Pai. Que aqui seja um ambiente seguro de vida, Pai, aonde os nossos medos se dissipem, aonde a nossa inveja não encontre lugar, mas aonde o teu amor reine e reine sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. É tempo da gente olhar para dentro de nós. Por mais que doa, é tempo da gente ser uma comunidade melhor, uma família melhor. É tempo da gente se permitir sermos atraídos pela glória do Senhor, pela presença do Deus que nos transforma. Eu queria jogar sobre você essa responsabilidade. Que essa seja uma semana onde você consiga parar e respirar e olhar para as suas relações, para as suas amizades e começar a questionar: será que eu estou sendo um gerador de vida? Será que eu estou cuidando do amor e das relações que eu tenho com as pessoas que estão perto de mim? Atraídos pela sua presença, atraídos pelo seu amor, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pela chance que a gente tem de reavaliar os nossos passos, Pai, de sermos atraídos pela tua glória, Senhor Jesus. Eu quero ser atraído. Você pode declarar isso? Eu quero ser atraído.
transforme, me quebre. Só pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais de 1000. É que essa só pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, vale mais. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos inspira. Obrigado pela Tua vida, Senhor, que flui no meio de nós. Obrigado por essa presença que nos atrai, que nos constrange, que nos molda, Senhor. Em nome de Jesus, que essa seja uma semana onde a gente consiga visualizar com clareza os sonhos que você tem para nós. E que a gente saiba o que fazer com essa visão, Senhor. Que a gente saiba como transformar o nosso caminho até ela, Senhor. Que a gente saiba edificar um lugar de vida, um lugar de justiça, um lugar de perdão, aonde eu pisar, a planta dos meus pés, Senhor. Que eu seja um representante da Tua glória. E que as pessoas não olhem para mim e falem assim: lá vai o menino, lá vai a menina. Mas que as pessoas olhem para mim e falem assim: ali vai um imitador de Jesus. Ali vai um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém que se parece com Ele, alguém que tem uma voz que se parece com a voz dEle, alguém que fala, e quando fala o meu coração, ele se aquece, porque eu carrego dentro de mim a presença do Senhor, eu carrego dentro de mim o amor de Jesus, eu carrego no meu olhar a vida do Cristo que se revela diante de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos leva para a nossa casa, nos guarda debaixo da Tua proteção, nos livra, Senhor, da nossa própria língua, Pai. Que quando a gente não tiver uma coisa boa para a gente dizer, que a gente aprenda a se calar, e que a gente não perca a oportunidade de falar e de trazer vida quando essa oportunidade aparecer diante de nós, mesmo que as pessoas não mereçam, mesmo que as pessoas tenham me traído, mesmo que as pessoas tenham me jogado no poço, que eu não feche a minha boca na oportunidade que eu tenho de gerar salvação, Senhor, de gerar perdão, Senhor, de gerar vida, Pai. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas, Pai. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a presença do Cristo Jesus, o nosso espelho, o nosso mestre, e que o fogo do Espírito Santo, que nos atrai para Ti, que o Teu Espírito e a Tua vida nos fortaleçam durante essa semana, e que nós possamos crescer, não na nossa força, mas que nós possamos crescer na Sua presença, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Você pode dar um abraço em quem está perto de você, que Deus abençoe a sua semana. Se você está nos visitando, você tem um café de graça lá atrás, tá? Não deixa de pegar não, hein? Saiu dela um dia me atraiu, e o meu
você se inscrever na Summer Conference, que começa na próxima sexta-feira, continua no sábado e termina no domingo. Por apenas $40, você ganha a camisa do evento e participa de todas as atividades que vão estar rolando por aqui nesse fim de semana super especial. Faça já, hoje ainda, a sua inscrição e não fique de fora. E o encontro do New Hope Mulher e o New Hope Homem vai acontecer no primeiro sábado de agosto, dia 5. Mas dessa vez vai acontecer num horário diferente, às 4 da tarde. Isso porque logo depois nós vamos ter uma super festa. Vai ser um encontro delicioso, com comidas da roça, música típica e muita comunhão. Não fique de fora da nossa festa country. E se você deseja participar do nosso Ministério de Comunicação, me procure ao final do culto, porque temos várias surpresas chegando por aí. E fique ligado nas nossas redes sociais, para ficar por dentro de tudo que acontece na Igreja Nova Esperança, a sua nova família em Orlando.